E aí, pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site podcastbibotalk.com. Eu estou bem, eu espero que vocês estejam também. Se você já conhece o canal, já sabe, né? Já chega naquele likezão. Se é o seu primeiro vídeo aqui, seja muito bem-vindo, espero que você goste. Tem vídeo toda terça-feira e sexta-feira. Vídeo não, né? Podcast. 1 hora de conteúdo bíblico teológico com gente muito fera conversando sobre a palavra de Deus. E intercalando com esses podcasts, estou eu aqui sem edição, sem nada, trocando uma ideia de rosto limpo com vocês. Me perguntaram no Instagram 2 perguntas sem o mesmo teor. Bibo, só pode pregar quem tem formação em teologia? Ou, de uma outra maneira, sem formação em teologia pode pregar? Só pode pregar quem fez teologia? Bem, vamos lá. Obviamente que sim, qualquer pessoa pode pregar, desde que ela tenha tido um encontro com Cristo, desde que ela entendeu a mensagem que ela está proclamando, tá? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então qualquer pessoa que teve um encontro com Cristo pode pregar a palavra de Cristo. Obviamente tem pessoas que não tiveram encontro com Cristo e acabam pregando muitas vezes, né? Eu já tive, não era bem uma pregação, mas já me senti ministrado por pessoas que nem professam a fé cristã, mas citaram textos bíblicos dentro de contextos e eu fui ministrado por isso. Mas vamos lá, se tratando de pregação no culto público, pensando nesse contexto, você não precisa ser formado em teologia para pregar. Antes, ter tido um encontro com Cristo e acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, é a lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, acreditar no poder do Espírito Santo e a partir disso, obviamente, pregar a palavra de Deus. Agora, eu devolvo com uma pergunta. Se quem prega sabe que ocupa um lugar na comunidade que é da exposição da palavra de Deus, essa pessoa pode fazer isso sem estudar? Eu acredito que não. Talvez ela possa pregar sem o estudo formal acadêmico. Agora, sem o estudo da teologia, eu acho muito difícil. Por quê? Olha só o que Paulo diz. Paulo está escrevendo a sua carta a Timóteo, a última carta de Paulo, provavelmente. E olha só o que ele diz o seguinte aqui, ó. Paulo está deixando bem claro, capítulo 2, versículo 15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como trabalhador que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Ou seja, manejar corretamente a palavra da verdade exige dedicação, exige estudo. A Bíblia não é um livro simples. Ela tem uma mensagem universal, em última análise. Mas ela não é um livro simples em vários pontos, que precisa de dedicação, precisa de estudo. Então, Paulo está orientando Timóteo a manejar bem a palavra da verdade, né? Paulo está orientando Timóteo que ele precisa. Inclusive, isso era uma característica da igreja primitiva. Lá em Atos capítulo 6, a gente percebe que os apóstolos, eles organizam a igreja, surgem ali os diáconos, para quê? Para que os apóstolos pudessem se dedicar ao quê? À oração e à pregação da palavra. Preparar um sermão demora, exige leitura. Tem outra coisa interessante aqui, gente, na carta de Paulo a Timóteo, lembrando que a última carta de Paulo está querendo continuar a missão dele, ele está preso e olha o que ele pede, gente, olha o que ele pede. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Mano, o cara tá preso. Ele não sabe se vai sair vivo dessa prisão. E ele tá o quê? Preocupado com missões, ele tá preocupado com a pregação do evangelho. Gente, como diz o Spurgeon, né? O cara é inspirado, mas queria livros. O cara foi até o terceiro céu, mas queria livros. Escreveu boa parte do Novo Testamento, mas queria livros. Imagina se nós não vamos querer bons livros. Obviamente, né? Visite bons livros, mas faça morada na Bíblia Sagrada. Isso tudo é parafraseando Charles Spurgeon. Gente, inclusive eu lembro, para citar outro grande nome aí da pregação cristã, tem uma carta, eu vou botar o link dessa carta aqui, ela deve estar disponível na internet, tem uma carta do John Wesley a um amigo dele de ministério, John Tremblant, eu não lembro o nome do cara agora, eu tô com esse nome na cabeça, mas eu tô aqui de improviso. E mano, nessa carta, o John Wesley, ele pega pesado com o amigo dele, fala que a pregação do amigo tá ruim. E sabe por que a pregação do amigo tá ruim, tá sem vida? Porque o amigo tá lendo pouco. Gente, quem lê pouco, pensa pouco.
E se você pensa pouco, por que você está ocupando o púlpito da igreja? Porque assim, galera, obviamente que a experiência pessoal, ela é muito importante. Eu não vou negar, é importante a experiência pessoal. Mas volta e meia, né? Uma vez eu entrei no assunto de pregação no Instagram e uma galera falando, poxa, lá na minha igreja é só testemunho pessoal. E tem hora que o pastor já nem percebe que já é a quarta vez que ele contou aquele testemunho para nós e tal. Então assim, complicado, gente. Tem que ter palavra de Deus, tem que ter, sabe, a palavra. Inclusive, essa é uma herança da reforma, né? Essa é uma herança da reforma, essa lectio contínua, ou seja, a exposição continuada das escrituras, né? Pregar expositivamente as escrituras, por quê? Para se formar o povo de Deus, eu preciso de todo o conselho de Deus. Então o pregador, quem ocupa o púlpito de uma igreja, seja pregador ou pregadora, ele e ela precisam, sabe, ter essa consciência de que ele precisa estudar essa palavra, para pregar essa palavra. Mano, essa palavra de Paulo aqui, ela me pega muito, porque o cara tá preso. E ele tá preocupado com o quê? Ele tá preocupado em ter os livros dele, os pergaminhos, né? Provavelmente são anotações de Paulo, livros, o próprio texto das escrituras do Antigo Testamento. Ele quer os livros, o cara tá lá preso, ele quer a capinha dele, porque o bicho tava numa prisão fria, mas ele quer os livros para poder continuar a missão. E é muito bonito, a gente vê isso na prática na vida do apóstolo Paulo. Paulo tá lá pregando, né, em Atenas e, velho, o que acontece? Ele cita filósofos, né? Atos capítulo 17, senhores atenienses, vejo que em tudo vocês são muito religiosos, né? Aí ele cita hinos, ele cita poetas, o cara, ou seja, ele conhecia, né, os filósofos e pensadores do seu tempo. Então quer dizer que ele não lia só, né, a Torá. Paulo não lia só a Torá, ele conhecia muito bem a Torá, mas ele dialogava com outros autores, outros pensadores do seu tempo. Então, gente, fica uma grande lição. Pode pregar quem não fez teologia? Pode. Agora, por que quem prega vai se omitir de conhecer mais a palavra de Deus e ter um bom conteúdo bíblico teológico? É a pergunta que a gente deve devolver, sabe? A gente não pode se esconder atrás da humildade. Não, porque ele é humilde. Inclusive, Jonas Madureira fala muito sobre isso, né? A gente confunde humildade com burrice muitas vezes. Desculpa usar essa palavra, o Jonas Madureira não usa essa palavra, acho que ele utiliza o termo ignorância. Mas em última análise é isso, assim, tipo, não, porque a pessoa é humilde. Gente, você pode ser milionário, mega inteligente e humilde. Humildade não tem a ver com falta de conhecimento. E às vezes a gente atribui, não, porque ele é um homem de oração, ela é uma mulher de oração. Só que vazio na palavra muitas vezes. E se você ocupa regularmente o púlpito de uma igreja, quem ocupa regularmente o púlpito de uma igreja, precisa se preparar, precisa estudar a palavra de Deus, precisa estudar comunicação, né? Ou seja, ser um bom comunicador, tudo isso conta muito, entende? Então assim, galera, pode pregar quem não fez teologia? Pode. Agora, quem prega deveria fazer teologia. Esse é o ponto, esse é o ponto. Pregar é uma responsabilidade muito séria. E esse texto de Paulo me quebra, né? Quando você vier, traga minha capa e os meus livros, especialmente os pergaminhos. E Paulo, sabe, é isso, a vida de Paulo era alguém que estava sempre pregando, dialogando com a cultura ao seu redor, conhecia os pensadores do seu tempo, né, conhecia as escrituras, ou seja, Paulo visitava bons livros e morava nas escrituras. Então, gente, como é que você vai conhecer, tá? Como é que você vai conhecer bem o texto bíblico se você não interage com ele? E assim, vamos lá. Não adianta ficar, lembre-se, o sola escritura não é nuda escritura. Ou seja, tem muita gente que confunde o sola escritura com nuda escritura. O que isso quer dizer? Sola escritura é nós pregamos a partir da palavra de Deus. Ela é a base, ela é a nossa regra de fé. Mas a gente utiliza ferramentas para entender a escritura. Nós lemos bons livros, bons teólogos, teólogas, nós lemos bons comentaristas, ponto. O nuda escritura, ele é tipo a escritura só, assim, tipo, cara, eu não leio mais nada, eu só leio a Bíblia. Isso é complicado, porque se você ficar só você e a Bíblia, e aí você acha que tá só você, a Bíblia e o Espírito Santo, o que deve ser assim, né? A Bíblia é um livro que eu tenho que ler na presença de Deus. Agora é o seguinte, se você fica só nessa, não, porque só o Espírito Santo basta, isso parece muito piedoso, mas é extremamente perigoso. Porque se fica somente você e a Bíblia, sem a comunidade de intérpretes, sem a comunidade de teólogos e teólogas que estão estudando o texto bíblico há milênios,
Você vai criar um Deus à sua imagem e semelhança. Você vai pregar um Deus que você vai criar a partir da sua teologia individualizada, só você e a Bíblia. Eu sei que alguns podem olhar esse meu, ouvir esse meu comentário e achar meio atravessado, meio estranho, mas preste atenção no que eu estou dizendo. Quando você, querido ouvinte não, né, web espectador, quem está assistindo no YouTube é o quê? Enfim, você que está aí do outro lado. Quando você vai ler e fazer o seu devocional, sim, é você, Deus, o Espírito Santo e a sua Bíblia aberta. Isso é maravilhoso e tem que ser assim, tá bom? Tem que ser assim. Agora, quando você, porque ele é um devocional e tal, ainda assim, papelzinho e caneta na mão para anotar quando ficar uma dúvida, porque se você vai ler a Bíblia, com certeza dúvidas irão aparecer. Agora, você vai pregar, não dá para ser só você, a Bíblia e Deus. Precisa ser, presta atenção, você, a Bíblia, Deus e a comunidade. E por comunidade eu quero dizer homens e mulheres que investem a sua vida tentando interpretar o texto bíblico. Por isso o bom pregador, ele vai ter bíblias de estudo, ele vai ter comentários bíblicos, ele vai ter dicionários bíblicos, ele vai ter ferramentas que o ajudem a interpretar corretamente a palavra de Deus. Então, sério, se você ocupa qualquer cargo na igreja que envolva abrir a palavra de Deus e expor ela para alguém, é importante você se preparar teologicamente. Galera, eu posso ajudar você nisso aí. Olha aí. Sério, eu posso ajudar. Cadê o meu... Aqui, ó. Gente, eu posso ajudar você, sabe por quê? Eu não coloquei aqui, mas eu tenho meu curso de teologia, né? Vocês sabem que eu tenho meu curso de teologia. E esse meu curso de teologia, Opa, esse aqui é um vídeo bem legal que eu fiz também, tá? Tá aqui no canal. Mas eu tenho um curso de teologia, gente. Eu tenho um curso de teologia, que inclusive agora eu não posso falar, tá? Porque eu vou soltar só dia 15 a promoção. Mas eu vou dar um spoiler para você que ficou até o final desse vídeo. A Black Friday já está acontecendo do Bibotalk, tá? O nosso curso anual, ele tá com 40% de desconto. 40% de desconto. Eu vou deixar as instruções aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Mas é só tu clicar no link e aplicar o cupom BF40, tá? Que vai te dar 40% de desconto e tu pode vir estudar teologia. Só que é o seguinte, oficialmente é só dia 15 que eu vou abrir essa promoção. Mas se você clicar no link que eu vou colocar aqui e aplicar o cupom, ou o cupom já vai estar aplicado, fica aí. É para ter desconto, tá? De 900 e poucos reais por bem menos. Então fique atento. Cupom BF40. Ó, tá tudo explicadinho na descrição desse vídeo, tá bom? É isso. Mas é importante você estudar teologia, tá bom? Deixa eu ver o que eu tinha colocado aqui mais. Gente, esse sermão do Spurgeon é muito bom, né? Esse sermão do Spurgeon é muito bom, né? Paulo inspirado, mas ele queria o quê? Ele queria os pergaminhos. Ele é inspirado, mas quer livros. Ele prega há pelo menos 30 anos, mas quer livros. Ele viu o Senhor e ainda assim quer livros. Paulo, gente, Paulo queria os livros. Quem somos nós para não querer também, né? Bons livros que nos ajudem a pregar melhor. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo, se Ele quiser assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Valeu, gente. Deus abençoe. BF40, tá? Tudo aqui na descrição do vídeo. Valeu.